Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você está feliz? É muito bom nós estarmos na presença de Deus. E é muito bom nós termos um número de pessoas que é a providência de Deus que os trouxe. Não é o acaso, você não veio forçado a vir, mas o Espírito Santo te atraiu. Isso significa o que Jesus disse, que aqueles que ouvem a minha palavra, aquele que crê naquele que me enviou, aqueles que ouvem o meu ensino, esses pertencem ao Senhor. E nós temos que estar desfrutando da presença de Deus e da sua graça. E vamos agora ler dois textos, ou melhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É um texto que fala de como nós devemos andar. Diz assim a palavra: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, o outro texto que vamos ler está no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 13. Esse texto voltou a saltar no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: retesa o arco, estica o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela do oriente. E ele a abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Amém. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, para aqueles que não conhecem o Velho Testamento, para você não ficar assustado, nós não estamos aqui propondo uma guerra contra nenhuma nação do Oriente Médio. E também das nacionalidades que muitas vezes são citadas na Bíblia. E nós a temos como as histórias verdadeiras. E dentro das Escrituras nós temos uma direção, porque a palavra foi progressiva e direcionada para a nação de Israel, que nasceu através de Abraão e as promessas de Deus, chegando até nós em Cristo. Para que todos memorizem, Jesus era judeu. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus é a salvação de todos os homens.
A vontade de Deus é que todas as nações, independentemente do seu credo, da sua cultura, das suas tradições, venham conhecer ao Senhor Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse ao vencedor. Então, aquele que aceita Cristo como Salvador, ele é classificado como vencedor. E seja ele quem for, seja da nação que for, a Bíblia ela não está querendo colocar em guerra as nações, mas a Bíblia em Cristo Jesus, em Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma interpretação, e a mensagem central dela é que Deus amou o mundo e deu Cristo, para consertar, resgatar, trazer uma nova dimensão de vida, da mesma maneira que ele propôs inicialmente no Éden. O mundo até Cristo estava vivendo infernalmente, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Porém, ainda entendemos também que o livramento que Jesus trouxe, a princípio, quem aceita Cristo como Salvador pessoal, nasce de novo, tem o seu nome escrito no livro da vida, ele espiritualmente passa a ter vida. E agora, nós aqui vivos nesse tempo, até agora, temos que estar recebendo a palavra no nosso coração, confessar a palavra, renovar a mente com a palavra e predominar a palavra de Deus como uma palavra que traz refrigério, traz bem-estar, traz, acima de tudo, quando você tem Jesus no coração, vida eterna, através da fé. E Ele ama todos os homens. Então não se assuste quando fala aqui que vai perseguir os sírios. Nós não vamos perseguir ninguém, nós vamos falar de Jesus. Se nós estivéssemos na Síria, nós íamos falar de Jesus. Esses dias eu fui almoçar num restaurante, ali tem uma pessoa síria, e nós, interessante, um turco forte, a mulher, eu chego lá e falo para ele, paz de Deus. Ele foi o primeiro cristão a se converter na região dele, deixar as tradições antigas e aceitar Cristo como Salvador pessoal. Que coisa maravilhosa. E ele dando testemunho que o Evangelho não está obscuro como muitas pessoas pensam. Em todo lugar, em toda parte, mesmo lá, mesmo em outras nações, o Espírito Santo faz convergir a sua palavra de vida, a sua oportunidade de dar vida eterna a todos os homens. Então você bauruense, você é privilegiado. Você brasileiro, você é privilegiado. Nós temos versão da Bíblia de todas as maneiras. E ele nunca mudou a quando ele fala que Jesus te ama. Ele ama mesmo. Ele te amou, continua te amando. E você e eu, e nós não somos um patinho feio no meio dessa multidão. Independente do que você tem. Eu quero te dizer uma primeira afirmação. A fé não elimina os problemas. Os nossos problemas cotidianos. A fé nos dá a certeza que eles serão solucionados, que eles serão resolvidos. Então, toda palavra tem que centralizar em Cristo, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra que Cristo disse. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E aquele que recebe Cristo tem vida eterna. E hoje eu quero tratar um assunto dentro desse Velho Testamento, mas convergindo com esse texto que eu li em 2 Coríntios 5:7, dizendo que nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Amém? Então, se você está enfrentando turbulências, se você está num período calmo, independentemente do que você está psicologicamente enfrentando ou materialmente enfrentando, não se assuste, não se atemorize, não tema as más notícias, descanse na palavra, começa a andar por fé, começa a crer no que a Bíblia diz, começa a crer no que você ouve na igreja. A igreja é um porto seguro, é um lugar onde você só vai receber palavras
de vida, não de condenação. Pelo contrário, se estiver fazendo alguma coisa errada, nós vamos ensinar como conserta. E como que o perdão flui. Porque quando você chega para Jesus e fala, estou aqui, tu és digno de tudo. Eu quero, Senhor, me acertar contigo, eu pisei na bola. E Ele vai perdoar você. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo. E vai compreender você, e você vai largar, vai abandonar isso, e você vai viver uma nova vida. Mas o tema dessa mensagem será a visão que transforma a derrota em vitória. A visão que transforma a derrota em vitória. Nós temos aqui uma análise do texto. O contexto que envolveu essa história, as pessoas que estavam relacionadas e como isso surgiu. Mas o mais tremendo é que Deus sempre usa coisas simples, muitas vezes agride a inteligência do homem, porque como que ele vai livrar uma nação através de uma flecha com declaração, com confissão? Mas quando você está dependendo de Deus e declarando a palavra de Deus, aquilo que é simples para o mundo, aquilo que talvez muitas vezes é incerteza para o mundo, para nós, Deus transforma numa funda, como transformou para Davi e foi um vencedor de Golias. Como Deus fez com Gideão, que lâmpadas, ou melhor, tochas acesas e cântaros, 300 homens venceram o exército. Então a fé é uma coisa extraordinária. Não dá para administrá-la mentalmente. Mas quando você começa a ouvir a palavra, isso começa a mexer conosco. Se aconteceu com eles, vai acontecer conosco. Se aconteceu naquele tempo, que ainda era obscuro tanta coisa, a cortina fechava tudo, mas quando veio Jesus, ele abriu a cortina, ele abriu o entendimento e trouxe fé e disse: você, a partir de hoje, não vai andar mais por vista, por aquilo que você sente, porque isso só nos coloca em encrenca. Você vai começar a aprender a colocar fé, porque a fé, de uma maneira bem tranquila, você renuncia àquilo que é impedimento, àquilo que está atrapalhando a sua vida. Mas a história que está em cenário envolve um rei, Joás, rei de Israel. E quando você lê aqui um rei, você fala, mas ele tinha uma grande dignidade, um homem de exemplo. Eu vou te dizer que não. Se você ler o contexto, o seu pai foi rei de Israel, mas fazia mal perante o Senhor, deixava a sua fé de lado, mesmo sabendo que o único Deus, Jeová, tinha poder para fazer tudo o que ele precisava. E os testemunhos antigos de outrora, da libertação do Egito, Mar Vermelho, conquista de Canaã, eles esqueceram e passaram a desagradar a Deus, mistificando a sua fé, misturando-se com tradições deste mundo, atrofiando aquilo que era genuíno, mudando uma forma decente, poderosa e segura por uma coisa desconfortável, justamente porque o mundo jaz no maligno hoje, como o mundo jaz no maligno naquele tempo. Porque uma das coisas que a gente vê nos reinos, nesse poderio, desde quando o mundo foi criado, depois do pecado, as pessoas querem subjugar as outras. Os reinos querem subjugar os outros reinos. E o inferno tem operado nesse período todo. E as pessoas que comandam simplesmente quer retirar Deus da cena, tirar hoje Cristo da cena, a fé da cena, a Bíblia, para que as pessoas fiquem vivendo apenas o natural, diante dos seus sentimentos. E nós aqui não vamos andar pelos sentimentos. Nós vamos andar pela fé na palavra de Deus. Porque foi a palavra de Deus que criou este mundo. Foi a palavra de Deus que fez você existir. E é a palavra de Deus que nos dá a visão do milagre. Haverá coisa impossível que Deus não possa fazer? Não.
Não há impossível para Deus. Qual é a tua dificuldade? Não há impossível. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que há um Deus, há um Cristo, há o Espírito Santo, e Ele trouxe você como da família, como visitante, irmãos queridos, para entender que os olhos de Deus estão na tua vida, na tua família, e Ele quer livrar você e te conduzir em vitória. Vitória quer dizer conquista. Conquista é ter coisas que você pode usar, porque não adianta você ter e não poder usar. Ah, eu sou poderoso, mas não pode usar nada. Eu sou rico, mas não posso usar nada. Eu tenho fé, mas quando vem a adversidade eu não a uso, porque eu não sei como usar. Mas a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ela vai mudar. Ela vai nos dar uma maneira melhor de enxergar. Os olhos vão se abrir e você vai começar a andar pela fé e vai aprender a falar. Vai trazer a existência, vai aprender a falar, porque quem fala errado vai colher coisas erradas. Quem fala certo, conforme as Escrituras, vai ser abençoado pelo poder dessa palavra. Você crê nisso? Fala, eu quero confessar genuinamente a palavra de Deus. E o contexto desse rei, ele fazia mal que era ruim perante o Senhor. Porque ele levava o povo a se desviar. E também reinou 16 anos. Mas quando a água subiu, quando a dificuldade chegou, ele lembrou que existia no seu período de vida, antes em outro reino, de outros reis de Israel mesmo, um homem chamado Eliseu. Um homem simples, mas que tinha uma voz profética, que tinha uma palavra de Deus para dizer para as pessoas. Assim diz o Senhor. Como é hoje o Espírito Santo pela palavra. Assim diz o Senhor. E Eliseu estava já no seu estágio de morte, já idoso, acometido de uma doença. E ele lembrou de Eliseu. E por que dessa lembrança? Porque o medo bateu. A insegurança veio. As notícias do exército contrário se manifestou como poderoso e dominador, e ele tinha tendência de perder. O medo era de morrer, era perder a sua família, era perder as riquezas, era perder o domínio. É isso que tem batido no coração desse rei. E você percebe que é o mesmo sintoma dos dias de hoje. O medo e a insegurança traz instabilidade às vidas. Começa uma estabilidade, você tem dinheiro no banco, tem uma aplicação muitas vezes. Mesmo tendo, é como se não tivesse. Tem medo de perder a qualquer momento por alguma circunstância. E vive de uma maneira medrosa, tendo e não usando. E assim é em relação à doença. O mal que eu pressentia, o mal que eu pensava, me sobreveio. Por quê? Porque quando você começa a ligar coisas ruins, ou falar coisas ruins, elas vão te acompanhar. São sementes. Se você semear uma palavra de vitória na tua vida, você vai vencer. Se você semeou a palavra de vitória, ela volta, não vazia. Ela se cumpre o que lhe apraz. A palavra de Deus, ela é dita, ela é falada, ela não volta vazia. E este rei lembrou que havia no reino um homem chamado Eliseu. Vou procurá-lo. E ele o procurou. Ele foi buscar uma orientação divina. Mas ele deu importância para esta palavra nos últimos estágios da sua vida e do seu reino. Porque o seu reino estava em decadência. Você percebeu que muitas pessoas, isso no casamento, ou melhor, antes do casamento, no namoro, no noivado, no casamento, na empresa, no trabalho, e abrimos uma ramificação grande. Só quer valorizar depois que perde? Já pensou nisso? Depois que perde alguma coisa, começa a querer valorizar. Para muitos é tarde. Então nós temos que procurar exercer a nossa fé. A oração fervorosa
é quando você começa a orar com fé naquilo que Deus disse a teu respeito. E Ele disse tudo. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não é só para mim isso, é para você, é para nós. E este homem foi buscar uma orientação. E mesmo no leito, você sabe que quando você busca um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem tempo para você. Ela ouve. Mas muitas vezes você vem procurar os homens de Deus, as mulheres de Deus no último estágio. Por isso que a igreja passou a ter um grande significado. E a Bíblia diz em Hebreus que nós não devemos deixar o nosso local de culto, porque não é um serve-serve. Você, espiritualmente, você quer comer sempre a comida que você quer. E esquece do que Deus tem falado contigo. Você sabe que quando Deus te planta num lugar, você tem que arraizar-se. Você tem que procurar ser ensinado, ser instruído dos conselhos divinos. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabe por que muitas pessoas andam certo? Porque estão dando ouvido à voz do Senhor. Aquele que me der ouvido, habitará comigo, diz o Senhor. Estará seguro. Isso está em Provérbios 1,33. Quem dá ouvido para Deus. Então os conselhos proféticos, Eliseu mesmo ali acamado numa doença que estava tirando a sua saúde. Mas ele não estava murmurando. Ele não estava blasfemando. Ele não estava triste. Ele estava pronto para ouvir o rei. Porque ele também entendia princípio de autoridade. Ele era o rei. E ali estava um profeta que estava a serviço do rei dos reis. E ele passou a dizer, eu não sei a conversa que ele teve, porque eu não gravei, e não gravaram, sabe? Mas eu fico pensando a lamúria desse rei. Eliseu, você já foi consultor militar. Teve uma época, no outro rei, ele foi um consultor militar. Eliseu, eu me lembro que o papai dizia que quando você estava dando consultoria militar, o reino de tal nação queria vir contra nós, mas Deus revelava por onde eles vinham e nós vencíamos a batalha. Está na Bíblia isso. Ele foi um conselheiro militar. Ele foi um homem de relevância na cura, na libertação, mas nos últimos dias foi acometido de uma doença, mas que não tirou o seu brilho, que não tirou a sua unção, e nem tirou a vontade de servir, e o rei começou a ouvir o que ele tinha para falar. Apesar desses momentos, o rei teve que ouvir algo que ele era experimentado. O que era? De preparar uma arma de guerra, de preparar uma flecha. Eu já preguei essa mensagem uma vez aqui, eu estou pregando de uma outra forma. De preparar a arma de guerra. Porque o que nós temos nas mãos é o que Deus quer usar. E muitas vezes nós desprezamos o que Deus quer usar. E Eliseu tão somente levou aquele homem a pensar naquilo que ele poderia usar. E tornar uma voz profética. Tornar uma voz de confissão. Tornar um ato em que ele pudesse crer. E muitas vezes tem pessoas que precisam materializar alguma coisa para crer. É como se uma pessoa me trouxer aqui uma camisa para orar. Eu vou orar. Até um lenço. Porque a Bíblia diz, em Atos, que esse ponto de contato foi necessário para quem estava ingressando na fé. E nós não podemos desprezar. Porque quando Deus faz a cura, essa pessoa começa a crer na palavra, ela começa a querer estar conosco, estar ouvindo nos conselhos, quando você vê aquela fé, que era uma fé inicial, ela passa a ser robusta, ela começa a crescer, porque ela germina pelo ato de amor de quem a recebe e pelo ato de fé da palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Eliseu disse para ele, eu vou te ensinar alguma coisa, veja se você relembra do que você já fez em guerra. Você pega agora algumas flechas, você pega um arco. Possivelmente ele deve ter dito assim, mas eu não vou para a guerra. Você vai aprender a um ato que você precisa materializar, você precisa enxergar. Então,
Eliseu disse: você vai esticar o seu arco, você vai colocar flechas. Eu vou lhe dar condição de fazer o seguinte: qual o lado que está os seus inimigos? Para o oriente. Então abre a janela, abre o escape, abre, porque a fé sempre enxerga o escape, a fé sempre enxerga a saída, porque quando você está dependendo de Deus, a janela abre, a porta abre, Deus faz. Oh, aleluia! Ele conservou uma fita vermelha no muro de Jericó, nas muralhas que estavam ruindo, porque ele fez uma promessa a uma prostituta: você e a sua família, que foram fiéis à minha palavra, preservando os espias, esta fita vermelha vai te salvar. Foi a última parede que caiu. Quando Deus quer agir, é só um grão de mostarda que é necessário. Você não vai fazer muito. Quem faz tudo é Deus. É só um grão de mostarda. É só um ato da tua fé. É só você começar a tirar o óculos carnal, as escamas, e começa a enxergar. E ele se viu esticando. A força no braço. Mas Eliseu. Elias é que transferiu a unção para Eliseu. Eliseu simplesmente, quando ele começou a pegar o arco e a flecha, ele pôs as mãos aquele velho, adoecido, mas no espírito era forte. Ele põe as mãos sobre as mãos do rei. Isso significa cobertura. Você depende de Deus para agir. Você depende de Deus para viver. Teu reino depende de Deus. E se você se curvar diante da materialização da fé e do poder que Deus pode fazer, as coisas vão se resolver. Eu vou simplificar para você. E se você que está aqui simplificar as suas atitudes, o seu coração, e dizer: Deus, eu estou sem escape, eu estou num beco sem saída, eu estou num problema, eu tenho um diagnóstico médico, que eu preciso da tua interferência, eu preciso de cura, eu preciso da solução para a minha empresa. Deus vai te dar uma válvula de escape, porque são pequenas ideias que revolucionam o mundo. Eu tenho orado para isso, para pessoas, empresários, ou pessoas que querem começar aqui, jovens, pessoas que têm uma ideia, para tornar essa ideia uma potência financeira de prosperidade, para que ele seja próspero e financie, prospere e financie o evangelho para ser pregado até a volta de Jesus, que está próximo. Você crê? Diga amém. Você quer um pouquinho de água? Eliseu usou água. Tinha uma fonte de águas amargas. Ele pegou um pouco de sal e jogou. Aquelas águas foram purificadas. Você já viu purificar e tornar pura uma água com sal? Se você tiver fé, você vai jogar um pouquinho de sal e vai tomar uma água pura. É igual a pessoa também que fala: eu gosto de tomar um vinho. Eu falei: o que você quer? Faz da moda antiga. Qual que é a moda antiga, pastor? É fazer como Jesus. Pega um copo, uma jarra, ora, se transformar em vinho, você pode beber à vontade. Se não transformar, você bebe água, então não vai fazer mal. Ok? Então eu estou ensinando você a beber, mas se o milagre acontecer, ok? Então Eliseu diz: agora eu vou te dar um conselho. Deus está mostrando para mim aqui. A minha orientação é essa. Abriu-se o escape, Eliseu. Abriu para ele. Rei, a janela está aberta. Atira quantas flechas você puder. Não é uma, não é duas. É 2, 3, 4, 5, 6, 7. Possivelmente até você perder um pouco da pressão do braço. E lança contra este reino que quer destruir você. Este homem simplesmente creu. Lançou a primeira. Flecha da vitória. Vou vencer. O dinheiro chegou. Flecha da vitória. A empresa não vai entrar em insolvência. Está entrando pedido, está entrando fatura. Vou vencer. Outra. Flecha da vitória. Ele ficou satisfeito com a bênção e a vitória parcial. O nosso Deus é completo.
Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Porque para Deus Ele nunca vai se tardar para chegar na tua vida e prosperar você, te dar a cura, para dar a libertação. E eu estou dizendo isso para mim, porque toda vez que eu estou pregando, irmãos, eu prego para você e prego para mim. Sabe por quê? Essa palavra é boa para mim, ela é boa para você, ela é boa para nós, porque vai trazer o despertamento, não do que você é de uma maneira natural, mas pelo contrário, você vai abrir os seus olhos. E você vai ter aquilo que você enxerga. Aleluia. Agora, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você enxergue uma situação difícil, uma situação que está obstruindo você, obstruindo a tua empresa, obstruindo os seus negócios, obstruindo a tua família. Uma situação que está mexendo com os seus sentimentos. E você está olhando as coisas pelo sentimento. Está andando por vista. Está nervoso. Está nervosa. A gente vive muitas vezes esse período como esse. Mas quando você volta para a palavra, você desperta, você faz disso uma mudança. Você passa a ficar tranquilo mesmo nas adversidades. Porque a fé, ela vai te dar a visão da solução do problema. Enxerga ele agora. É uma ação judicial? É um dinheiro que tem para receber? É uma cura no seu corpo? É uma estabilidade no casamento? Você precisa ceder um pouquinho? Cede. Marido tem que ceder, mulher tem que ceder, filhos têm que cederem. E as coisas vão acontecendo. O Espírito Santo. O Senhor abriu espaço agora para um milagre acontecer na vida daqueles que estão crendo. E eu creio que todos eles estão crendo, diga amém. E aquilo que o Senhor está conectado com pensamentos e palavras que estão dentro do interior, que estão sendo ditas, eu creio no livramento, eu creio na solução, eu creio nesse milagre, porque as coisas impossíveis pertencem ao Senhor. É a fé que vai trazer aquilo que você precisa nessa noite. Está selado isto no nome de Jesus. E a palavra diz que quando foi atirado as flechas, o rei ficou satisfeito. Mas Eliseu não. Ficou irado. Olhou para ele. Você tinha que ter feito o que Deus disse para você. Os teus inimigos seriam entregues nas suas mãos. Os seus problemas seriam resolvidos na sua totalidade. Mas você não escolheu a bênção completa. Você escolheu a bênção parcial. É isso que muitas vezes acontece em frequentar a vida cristã esporadicamente ou variadamente, sem criar a sua raiz de fé. Muitas vezes você ouve a palavra, é abençoado, mas amanhã você vive o período de colher o que Deus trouxe como refrigério para a tua vida e solução, mas depois você volta atrás, você não prossegue caminhar para frente, porque você se contentou apenas com aquela bênção. E nós não estamos vendendo bênção. Pelo contrário, nós ensinamos assim, que as bênçãos do Senhor nos acompanham e ela nos alcança. Dinheiro emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E nós temos que declarar isso para não estar envolvido em dívida. Quem estiver, eu já orei aqui. A gente tem que orar e ver o livramento que você precisa. Agora, aí na família, mesma coisa. E o rei tomou uma decisão parcial. E a decisão parcial desagradou o profeta. Terás apenas 3 vitórias sobre a nação estrangeira. Eu não vou mencionar mais o nome. A nação estrangeira. Terá 3 vitórias. Sabe o que aconteceu? Esse rei teve 3 vitórias contundentes. Mas os problemas continuaram depois numa outra fase. Amém? Não. Misericórdia, uma continuidade de luta. Irmãos,
É como muitos irmãos, como que faz, meu querido? Está na bênção? Ih, rapaz, estou numa prova, vive na prova, vive no problema. Nunca dá chance para Deus resolver. Não dá para ceder em alguma coisa? Não dá para ceder para Deus? Não dá para ceder para a palavra? Não dá para mortificar os seus sentimentos e achar que você está errado? Ou admitir que você está errado nessa particularidade? Também não dá para você se unir com a pessoa, o seu marido, e dizer, eu errei, me perdoa, ou talvez ajudá-lo ou ajudá-la a vencer de uma outra forma? Irmãos, a palavra de Deus diz a Bíblia, em Amós 3,3, andarão dois juntos se não houver concordância. Nós temos que ter concordância no que a palavra de Deus diz a teu respeito. E ele diz a teu respeito, esperança, graça. Eu não posso viver apoiado na fé do pastor. No começo da sua conversão, isso é até aceitável. E de irmãos e irmãs que dão a participação. Mas está na hora de você, não é ser autossuficiente, mas ser dependente da unção de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. É só Ele, irmão. E quando você também tiver alguma coisa para contar, o rei procurou quem? Alguém que poderia dar cobertura, alguém que tinha autoridade, alguém que pode orar no nome de Jesus. Isso é para todos, mas dentro de uma comunidade, é necessário saber que dentro dessa hierarquia espiritual, não é quem manda mais ou quem manda menos, há uma cobertura, há uma unção. E nós temos que aprender a viver isso, porque a unção que me abençoa, abençoa você. E a unção que abençoa você, abençoa quem está chegando. Mas aqui quem é o maior? Não tem o maior. Aqui é o que serve. Nós temos que aprender a servir. E quando nós servimos, o Espírito Santo se alegra, as pessoas são abençoadas. E na realidade, ganhou 3 vezes. E começou os impactos, as consequências, resultados, até o momento em que perdeu o reino. As pessoas que pensam que pode segurar com mão de ferro, sem dar a manutenção da sua vida espiritual, você não perde o dom porque ele é irrevogável, mas perde a capacidade de usá-lo. Esfria a unção, esfria a fé. Se o pastor não orar, não ler a Bíblia, ele não tem alimento. É a mesma maneira com você. Então nós temos que aprender a orar todo dia. E a flecha da vitória? É esta que eu quero pôr na tua mão. Eu quero te colocar o arco. O arco é a palavra de Deus. A flecha é a revelação da palavra que chega todo dia, pão nosso de cada dia. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. É o que diz a Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem tempo para tomar providência de tudo que é dentro da sua casa, da tua empresa, da aplicação do saldo bancário. Todo dia você entra, você aplica em bitcoins, aplica nas ações, todo dia para lá. Tem outros que gostam de fazer tantas outras coisas, mas não abre a palavra de Deus para ele dizer, filho meu, foi bom que você chegou. Eu estava aqui sempre. Hoje você não falou comigo nenhuma vez. Pode falar no carro, pode falar onde você estiver, porque Deus é onipresente. O que precisa é falar, hablar. Você entendeu? Precisa falar, conversar com Deus. É igual o camarada que quer casar com a moça. Ele olha, ela acha bonita. Ele vê que o pai é bravo, ele fica já mais receoso. Mas ele não fala nada, eu vou casar com ela, mas ela nunca sabe disso. Aí quando vê a moça namorando o outro, fala, puxa vida, Senhor, falei contigo. Deus fala, mas você não falou com ela? Tem que falar com Deus. A vontade tem que ser expressa. E ela é refinada pelo poder da graça de Deus. A fé transforma os desafios em vitória. Você está com o arco na mão, você está com as flechas.
Você precisa ser flechas. Se falar em família, nós temos que ter o alforje cheio de flechas. É filhos, são filhos. Se falar em guerra, você tem a sua família para te proteger. Mas se você estiver vivendo nos sentimentos, diz a Bíblia, que o irmão ferido, ele resiste mais do que uma fortaleza. A pessoa é aquele crente açúcar. Vem a chuva, derrete todo. Ele fica bravo com o pastor? Fica bravo comigo não. Eu estou orando por você. Eu quero te abençoar sempre. Você tem que ficar bravo com as suas atitudes erradas, não comigo. Amém? Porque na realidade eu não sou fiscal. Nem a minha mulher me fiscaliza, nem eu fiscalizo ela. Ela tem um GPS, ela nem usa o GPS. Mas quando ela atende, oi, pronto. É assim com Deus, irmãos. É assim com Deus. Como diz manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Com Deus o nosso lado, com Deus conosco, Emanuel, toda batalha se torna uma oportunidade de vitória. Eu já falei isso em algumas outras situações, mas em casa, minha mãe, minha turma em casa é assim. A vida é mole para quem... a vida é dura para quem é mole. Não adianta ficar resmungando, não vai dar certo. Se eu não trabalhar, não tem comissão. A empresa não fatura. E se você não pegar o carro para ir atender o cliente ou administrar, as coisas vão parar. E vem o problema, problemas vêm. Mas vem a sabedoria de Deus para nós resolvermos. Porque Deus, Ele não vai deixar você, nem eu, nem a igreja sem manutenção. A Bíblia diz que o poder do inferno não prevalece contra a igreja. Você é igreja, você é filho de Deus. E tudo que Deus tem de melhor é você. Você crê nisso? Tudo que Deus tem são filhos. Por isso que Jesus veio, para criar uma nova geração, uma nova criação de filhos, mas redimidos pelo seu sangue, comprado, preço precioso, e dizendo, ali vai o meu vitorioso, ali vai o meu conquistador, ali vai meu vencedor, ali vai aquela mulher que ora e as coisas acontecem, porque a palavra está na boca. O homem tem que ter a palavra na boca, porque quando você tem essa palavra na boca, as coisas começam a mudar. A vitória é a garantia quando seguimos a voz de Deus. A vitória está garantida quando ouvimos a voz de Deus. A vitória é garantida quando ouvimos a voz de Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus? Mas nós não podemos fazer como aconteceu com Adão. Deus falou assim, bem suave. Adão. Ele olhou para Eva. Onde estás? Adão se escondeu naquele dia. Porque teve medo. Porque muitas vezes nós criamos uma expectativa errada nos nossos próprios erros. Erro só dá coisa errada. Mas quando você tem expectativa em Deus, em ouvir, aquele que me der ouvido, habitará seguro comigo, diz o Senhor. Viverá seguro, vai viver no castelo forte, vai viver com segurança. Não é o irmão que está sentiu. E quando ele fala sentiu, ele desligou. Desliga o espiritual. Mas quando ele fala, a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu sou vitorioso. Nada vai me tirar do meu centro, do meu objetivo, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz. Então os impossíveis pertencem a Deus. Não temas. Ele é contigo, é comigo, é conosco. A ação profética, ela continua. Qual que é o símbolo?
que significa um arco, uma flecha, irmão? Vai matar quem? Vai matar um punhado de inimigos? Não. Está dizendo que o que você fala tem autoridade. Eis que vos dei autoridade, diz o Senhor Jesus, sobre serpentes e escorpiões, contra todo mal, até contra veneno. Se porventura tomar um veneno, não é para tomar espontaneamente. Se fosse uma coisa, nenhuma coisa mortífera lhe fará mal. Ah, te dou poder para curar, te dou poder para fazer o sobrenatural. É o que aconteceu com Eliseu. Ele não vendeu fórmula, ele não pediu bens para a família, ele não negociou nada, ele deu a receita do rei dos reis, do rei dos reis. Ele deu a receita certa. Meu rei, confia na palavra. O rei confiou na vitória parcial. Não confie na vitória parcial. Como a salvação é completa, espírito, alma e corpo, e você vai tratando isso dentro das fases da sua vida. Salva o espírito primeiro, aceitando Cristo como Salvador. Você é recriado. E depois você tem que santificar o corpo. Porque isso aqui Jesus disse que para nada aproveita. Ela vai deteriorando. Eu não tinha essas pintas na mão. Minha mulher quer pagar para mim um negócio para tirar as pintas. Eu falei, pode pagar, bem. As células. Mas o meu espírito é indestrutível, o seu também. Mas eu posso viver todo o período da minha vida dizendo, o Senhor é meu livrador. O Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está com a igreja. E as lutas vêm e nós cantávamos assim, oh glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. É simples, nós não podemos parar. Nem na igreja, nem na família, e nem nos objetivos profissionais. Tem que levantar cedo para trabalhar, para ir para a empresa, cuidar da empresa, ganhar dinheiro, trabalhar na empresa que você é contratado. Você tem que fazer o seu melhor. Você tem que produzir, porque a prosperidade, ela nasceu, está dentro de você. Então, aonde você pisar, vai ter bênção para você e para os outros. Oh, glória a Deus. Limitação na tua vitória. Para de pensar pequeno, hein? Eli, para de pensar pequeno. Fala o seu nome. Eli, para de pensar pequeno. Fala a frase toda. Eli, para de pensar pequeno. Nós temos que ter mente arejada, mente grande. Pensar grande. Porque o nosso Deus é grandioso, poderoso. E Ele quer colocar você no melhor estágio. Certo, campeão? O pódio está te esperando. Porque na realidade nós temos que entender que andar na meia boca não dá certo. Nós temos que ser o melhor. Nós temos que ser o melhor. Nós somos o melhor de Deus, mas com simplicidade e sem orgulho, porque o orgulho precede a queda. Mas procure agradar a Deus. Oh, aleluia! Depois, morreu Eliseu na história. Você vai ler na sua casa, morreu Eliseu. Se nós confiarmos nos homens, não adianta. O homem é falível. Mas para Deus, quando ele morreu, está escrito em Salmo 116. Preciosa é a morte dos seus santos para o Senhor. Mas Eliseu não estava ali para ajudar mais o Joás, o rei. Ele ganhou parcialmente. Ô querido, está na hora de você ter a bênção de Deus integral. O que a Bíblia diz a teu respeito é só coisa boa. Começa a declarar, começa a confessar e exercer a fé em Cristo. Porque ele diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você dirá àquele monte, saia desse lugar e vem para o outro. E tem muita gente que fica lá, perto de monte, falando, sai agora. E não deu certo. Ele vira, aí na tarde ele volta, sai agora. Irmãos, é uma figura de linguagem. Mas se for necessário, ele tira. Mas tem hora que é o problema que você está enfrentando. Tem hora que o afrontamento, as dificuldades que a vida proporciona, e eu sei que a coisa é pegado. Porque quando vem problema,
dentro de casa, é só vocês que podem resolver. Quando vem problema na empresa, é só quem pode resolver, quem está lá. Quando vem problema na igreja, só quem pode resolver é o Espírito Santo. O pastor não pode sair correndo. Se eu fosse sair correndo de problema, que eu já enfrentei, eu já tinha andado para São Paulo umas 1000 vezes daqui lá. Mas não, a Bíblia fala o contrário. Por um caminho, ele vem contra mim, contra você, contra a igreja, o diabo, o nosso inimigo espiritual. Mas por 7 caminhos, ele sai afugentado, ele sai à correria. Não é eu que vou correr, Porque esse negócio de falar, ó, se correr o bicho pega, se parar o bicho pega, se parar o bicho come. E o que é? Você está dizendo que o bicho é maior da fé que você tem? Tem outros também que se contentam. Veio na minha cabeça agora. Não, eu posso ter uma vitória parcial, porque eu tenho um adágio popular aí que fala que quem tem um olho na terra de cego, ele é rei. Não, as pessoas fica caolho. Então, não, meu irmão, só é cego quem quer ser cego. Você precisa começar a enxergar as coisas que Deus preparou para você. São infinitas, são eternas, mas você pode usar agora, porque a Bíblia diz em Romanos 5,17, eu posso reinar em vida com essa palavra de fé, eu posso reinar em vida com esse evangelho que cura, liberta e resolve toda a nossa situação, passa a limpa a nossa vida. Glória a Deus. Reconheça a importância da visão clara da orientação divina. Como é? Salmista 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe por que Jesus disse isso? Quando ele ia para a montanha, lá a tradição colocava uma lamparina aqui cuidado na perna para subir a montanha. Subir. E aonde eles pisavam tinha luz. Luz, a palavra de Deus. Ela tem esse simbolismo. Você é luz. Lá no Egito, todo mundo estava em trevas. Mas aquele que estava coberto pelo sangue do cordeiro nos umbrais da porta, havia luz dentro da casa. Havia luz, havia vida. Nenhum primogênito hebreu morreu. Nenhuma criação. Sabe por quê? Aonde a vida está, ela preserva. Mas aonde as trevas vai, ela só traz morte. Por isso que a Bíblia diz que a vida em Cristo é um bom perfume, é cheiro gostoso. Mas o cheiro de morte, você já foi em enterro, passou 4 dias. Jesus foi fazer o milagre. O pessoal falou, Jesus, Lázaro morreu. Faz 4 dias que o negócio está fedendo aqui, você está falando o quê? Chegou tarde. Jesus, não cheguei tarde. Lázaro, sai para fora. Porque quando você tem Jesus, até a morte se sujeita. Porque ele falou que deu poder para ressuscitar mortos. Eu nunca ressuscitei um morto nenhum, mas eu vi muitos homens de Deus, mulheres de Deus em outros lugares fazer isso. E quem sabe vai acontecer aqui. Agora, também eu faço muito velório. E eu sou muito obediente quando eu chego. Morreu o homem, a mulher chega para mim, pastor, o senhor vai fazer um evangelismo? Vou. O senhor vai orar para que o morto ressuscita? Não faça isso, porque eu não quero mais. Então eu não oro, por isso que eu acho que não está tendo ressuscitação. Eu não vou ouvir mais. Isso é só para a gente descontrair. Sabe por quê? Aonde tem a presença de Deus tem alegria, irmãos. Isso não deforma a palavra, não tira o brilho e nem a unção. Pelo contrário, na presença de Deus há liberdade. Haja com plena fé e determinação. Você quer vencer um problema? Você quer vencer uma luta? Você quer vencer uma adversidade? Você quer vencer um sofisma? Aquilo que está impregnando? Eu também tenho uns crica na cabeça. Tem hora que o negócio fica e eu tenho que falar várias vezes. Eu me nego a pensar isso em nome de Jesus. Eu me nego a pensar nessa sujeira em nome de Jesus. Eu me nego a pensar que não vai dar certo, é isto que nós estamos fazendo. Eu me nego.
O dinheirinho está para chegar. Eu me nego a pensar que ele não vai chegar. Vai chegar, está na conta. O Noronha já está ligando para ver se teve o crédito. Agora a gente tem que pensar o seguinte: nós temos que confiar em Deus. Haja com determinação. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, além do presente, Deus supre hoje. Futuro, Ele já esteve lá. Ele criou o futuro. Está preparado para você. A Bíblia diz que agrada o teu Senhor. A Bíblia diz, agrade o teu Senhor. A Bíblia diz, agrade o teu Senhor. Como que eu vou agradar o teu Senhor? Ouvindo a palavra. Pegando o arco certo. A palavra de Deus. A oração fervorosa. A comunhão que quebra toda desunião. Porque a melhor coisa que tem é você falar o que Jesus disse. Pai, que eles vejam, que o mundo veja, que nós somos um. Nós pregamos um evangelho de poder e de palavra, e aquele que o Senhor me deu, nenhum vai se perder, porque eles vão ver o poder da salvação. É isso que nós temos que fazer. E levantar, pôr um pouco de força. Esses dias eu estava ausente da academia, só faltou pôr bilhete na cabeceira da minha cama. Volta para os exercícios. Volta para os exercícios. Volta para os exercícios. E eu falo o seguinte: você sabe que funciona? Ela não fez isso, mas a gente precisa ser determinado a fazer uma coisa. Nós temos que fazer, mesmo que custe o horário, custe alguma coisa. Agora a palavra também. Tem hora que a gente começa a ler a Bíblia. Ei, amor. Ler um livro, nem pensar. Ouvir uma pregação, aí eu gosto de pôr pregação porque eu durmo com ela. É terapêutico. Você entendeu? O pastor precisa ver. É um remédio, é tarja branca. É remédio tarja branca. Irmão, não é assim que funciona. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, a palavra de Deus é um bom remédio. Ela cura a mente, ela cura o corpo, ela cura o espírito, ela cura tudo, até bico de papagaio, e você vai andar. Ok? Não deixe que o medo e a insegurança limite as suas ações. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. De medo, não deu espírito de medo, mas de fortaleza, que resiste o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você vem, fala assim: Deus é tão maravilhoso. Aí o diabo vem e fala assim: ai, capetinha lindo. Não pode. Meu irmão, fujamos. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Corramos tenazmente pelo pecado que quer nos assediar. Então, o pecado ele quer prejudicar todos nós, independentemente. Mas nós temos que ter força, porque ele nos deu espírito de ousadia, de força, de graça. Confie que Deus pode transformar a situação desesperadora em vitória. Você confia nisso? Vai ser melhor esse mês para você? A sua flecha está esticar. Então nós vamos esticar a fé. Precisamos esticar a fé. Estica e atinge o alvo. Sabe por quê? Você é o melhor guerreiro de Deus. Começa a ter vida. Começa a ter alegria de ter o evangelho na tua vida. Começa a dizer: eu sou cristão, eu tenho o que a palavra diz. Talvez venha o diabo e venha sussurrar: você está pisando na bola, mas eu estou vencendo Satanás. Eu estou entregando a minha carne para ser crucificada e eu vou vencer as minhas tentações. Amém? Nós não vamos fugir. Nós vamos vencer. E se você está tendo dificuldade, precisar de um conselho, precisar de uma ajuda, o pastor está aqui, pastor Daniel e outros líderes.
Busca o conselho do homem de Deus. Eliseu foi buscado, mesmo no leito. Ah, mas eu vou... Irmãos, tem muitos homens e mulheres de Deus. Nós temos que saber aonde eles estão plantados. Nós temos que saber o que ensina. E como são a família. Como que as coisas acontecem. Eu não estou dizendo que devemos condená-los. Mas estou dizendo que a gente precisa conviver aonde ninguém é super-homem. E que nós mostramos as nossas vitórias e as nossas fraquezas. E juntos nós somos vencedores pela palavra. Aprenda a viver as oportunidades. Mas essas oportunidades que você perdeu com erro, esquece. Não fique se condenando mais. Nem espiritualmente, nem profissionalmente. Alinha a tua vida. Tenha da parte de Deus o que você vai ter. O que você vai ter pela palavra. Porque a Bíblia diz em Provérbios 29, 18. Aonde não há visão, aonde não há revelação, o povo perece. Mas o que guarda a lei, esse será bem-aventurado, esse será feliz. Então, aonde tem uma profecia como essa nessa noite, para você pegar a sua flecha da vitória e lançar. Ah, não importa que outro é mais forte que você não é frágil perante Deus, você é forte, Deus te capacitou, mas precisa tirar o orgulho do que você pensa, o orgulho do que está muitas vezes no coração. Ah, se apresente diante de Deus, não confie no seu bolso, não confie nos seus bens. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor, porque é Ele que nos dá a vitória. A fé enxerga e nós obtemos vitória. Aleluia! A visão é clara, ela nos permite ter confiança. Então não despreze o que você tem ouvido. Filho meu, não despreze o que você tem ouvido. Eu não estou fazendo um discurso, um bom sermão. Não é esse o meu intento. Eu prego já há tantos anos. Eu gosto de meditar. E tem hora que eu falo, Deus, esse funil para mim eu preciso vencer também. Nós temos que entender que nós estamos no mesmo lugar, mas nós podemos andar de primeira classe junto. Nós estamos no mesmo... Como chama aquele metrô? Aqueles carros velozes lá do Japão. Trem-bala. Nós estamos num trem-bala. E nós estamos na classe A. Eu não quero andar em classe secundária. Porque a Bíblia diz que buscar em primeiro, Ele me acrescenta. Se eu for fiel à visão, Ele me recompensa. E se eu depender da palavra, a Bíblia diz, muitos são contra, mas mais são a favor, porque a palavra prevalece. E quando você leva para cima a fé, quando você começa a dar um B12, você quando está adoentado, você não vai lá, toma um sorinho, né, doutor Gabriel? Toma um sorinho, dá uma revitalizada. A Bíblia, começa a ler a Bíblia, nas áreas que você precisa, você vai se recuperar rapidamente, porque a fé que vê o invisível transforma impossibilidades em realidade. Essa eu plagiei, mas essa aqui não. Enxerga com os olhos da fé, é viver a certeza da vitória. Eu falei isso várias vezes. Enxerga, Eli, com os olhos da fé. Eu sentei lá no escritório hoje cedo. Deixa eu pensar. Aí veio na minha mente assim, você vai perder o tempo de preparar a mensagem. Eu falei, não, eu estou vendo, estou enxergando o que Deus vai acrescentar. Sabe por quê? O funil que você passa, eu também passo. Mas quando nós passamos com a fé, o funil se alarga, e as coisas começam a se alargar, e você começa a declarar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aí ele fala, certamente, antes da bondade, prepara-me uma mesa. Prepara uma mesa para você e para mim, na presença dos meus adversários, Satanás, o mundo. E unja a minha cabeça com óleo. Porque quando você tem o óleo na sua cabeça,
as suas vestes estão alvas. Quando você está na presença de Deus, você pode declarar a palavra, confessar a palavra. Faça o que Eliseu ensinou no Velho Testamento para o rei. Ele ganhou parcialmente porque não ouviu. E eu estou abrindo meus olhos e abrindo o seu. Começa a declarar a bênção completa que você precisa. Não é um pouquinho. A Bíblia diz que é uma medida recalcada. Ele vos dará, oh aleluia. Se Ele disse que vai dar, você vai ficar em pé e vai dizer, glória a Deus. Fala, eu tenho uma flecha da vitória na minha mão. Eu vou atirar, não em pessoas, contra este mundo tenebroso. Porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu termino dizendo essa frase absoluta, concreta, não dá para mudar. Cada promessa de Deus é uma flecha de vitória que é disparada por mim. Fala aí. Cada promessa de Deus é uma flecha da vitória que é disparada por mim. É a palavra que sai da minha boca, que materializa, e o milagre acontece, porque eu creio em Jesus. Tu és digno de tudo, vamos cantar.